Eu quero convidar a mediadora dessa mesa, a professora doutora Nadir Nóbrega. Agradeço imensamente a coordenação da ANDA, a vocês aqui presentes, as pessoas ausentes, em especial a minha amiga e irmã, Kátia Walter, por ter indicado o meu nome. O textinho é rápido, só são 10 minutos. Eu sou Nadir Nóbrega, dançarina, coreógrafa, professora aposentada.
do curso de licenciatura em dança da Universidade Federal de Alagoas, coordenadora geral do projeto de extensão Fórum Mestre Zumba, Pensamentos Afro-Ameríndios, e ex-coordenadora do Museu Theo Brandão de Antropologia e Folclore da Universidade Federal de Alagoas. O meu bairro de origem é o Uruguai, mas não vamos confundir com o país da América do Sul. Estou me referindo ao bairro do Uruguai, um bairro que surgiu de um processo de invasões de terrenos alagadiços da Península Itapajipana, mais precisamente na Cidade Baixa de Salvador, capital do estado da Bahia. De lá que eu venho. Foi ali onde iniciei minha aproximação com as manifestações artísticas e religiosas da cultura negra baiana pelos meus avós maternos, Edelvira e Manuel. Ambos eram tecelões da fábrica de tecidos lá da Imperatriz. Não é, Bruno? Você sabe. Salvador é a primeira capital do Brasil. E foi lá, exatamente, onde ocorreram os fatos históricos. A primeira missa, o primeiro pelourinho, o primeiro carnaval e o primeiro índio abatido também, que foram transformados em versos da canção Toda Menina Baiana, de Gilberto Gil. Trago aqui um pequeno verso da canção que eu acabei de dançar, Oração ao Tempo, de Caetano Veloso. Ainda assim, acredito ser possível reunirmos tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Isso mesmo, estou num outro tempo. No meu começo lá na UFAL, como coordenadora e professora de estágio supervisionado, constatei ausências de escritos sobre questões educacionais dos povos originários na arte. Ouviu, Yara? Senti. Porém, haviam bastante pesquisas nos cursos de antropologia. Iniciei o diálogo com a FUNAI, que tinha a sua sede na rua próxima onde funcionava o curso, lá no Largo Sinibu. No processo de aproximação e parceria, busquei a comunidade indígena da cidade alagoana Joaquim Gomes, no qual desenvolvemos atividades educativas com os cursos de teatro e dança. Viu, Flor Guerreira? Nas atividades específicas do fórum, convidamos para várias mesas as presenças dos indígenas e das indígenas daquela cidade. Nenhuma presença, nenhuma justificativa. O que me interessava, aliás, o que nos interessava, eu enquanto professora coordenadora e os alunos, era as parcerias com discussão, avaliação e as metodologias desenvolvidas em escolas e outros espaços com base na Lei 11.645/2008. Eu não me interessava pelos rituais, eu respeitava os rituais. Eu queria era como a gente poderia ter essas parcerias nas escolas. Já no plano da língua, eu também busquei possibilidades de trabalharmos com inúmeras palavras africanas e indígenas que foram introduzidas no vocabulário brasileiro, sendo algumas sofrendo alterações nos seus significados, e outras desconhecidas para uma parcela da população brasileira, em especial as alagoanas. Por exemplo, a palavra Itapuã,
Abaeté, beiju, cuíca. A mim interessava também esse trabalho da linguística. Como nunca aconteceu a parceria, eu humildemente me contentei com as pesquisas coordenadas pelos colegas da antropologia. E assim eu comecei a participar do Brasil Indígena, como espectadora, para aprender. Já nas minhas caminhadas envolvendo dança, música e outras artes, pesquiso o carnaval em Salvador, de Recife e do Rio de Janeiro. E outras manifestações já iniciadas aqui, como o Congado de Jatobá. Não é, Denilson? Então, e fui também começar a visitar o Congado de Vitória do Espírito Santo, os caboclinhos de Recife e os grupos de samba junino de lá de Salvador, do Engenho Velho. Na questão dos 4 blocos pesquisados no meu doutorado, o Olodum, eu falei faraó, faraó, cantou Olodum pelourinho, faraó, pirâmide na base do Egito, faraó. O Ileaê constitui o universo de beleza, explorado pela raça negra. Constitui o universo de beleza, explorado pela raça negra. E vamos lá, também com uma lei de balé, e o Bancoma. Estudei as suas criações emblemáticas dos seus desenhistas ou figurinistas, nos quais esses profissionais reúnem vários elementos iconográficos antropomorfos. Por favor, minha colega Carol. Aí é uma fantasia do bloco Bancoma. Estou trazendo aqui os elementos que enriquecem, que fazem parte da cultura banto, mas que a gente bebe também na fonte da cultura indígena. Então, a gente tem essa presença desses nossos ancestrais, desses primeiros habitantes. E também, na próxima imagem, podemos trazer outros ícones que podem também fazer parte da leitura zoomorfas e também as linhas geométricas que são bastante utilizadas nas culturas indígenas. Estou trazendo somente esses 2 exemplos. Para quem não conhece o Carnaval de Salvador, passa a ter o desejo de ver as saídas desses 4 blocos e não esquecerem dessa presença indígena nas suas fantasias. E aí, impressos nos tecidos, nos desenhos e nas criações. A primeira fotografia, o desenho do tecido foi feito por Marcelo, um ex-aluno meu. Vou contar aqui uma coisa que eu falo com muito orgulho. Esses 4 blocos que eu pesquisei no doutorado, eu trabalhei nos 4. No Ileaê, trabalhava muito na semana do 20 de novembro com as crianças, principalmente com construções de desenhos a partir das letras das músicas. No Bancoma, eu fui lá como aluna de Eusébio, fiz parte da oficina de Eusébio, fomos lá apresentar a oficina, me apaixonei pelo terreiro, pedi a bênção aos inquices
me ousei a pedir uma permissão para dar uma oficina de dança de por um mês, e fiquei lá 2 anos. E só fui sair para o doutorado, porque senão eu estaria lá até hoje. Então, é essa a minha paixão. A minha cidade de Salvador me estimula a compreender os simbolismos das culturas negra, indígena e branca, buscando a conscientização sobre as artes brasileiras, as quais estão também associadas às religiões, tanto Queto, como Banto, como Jeje e como a Umbanda e o catolicismo. E essas religiões, como nós vamos ver, essa riqueza cultural, também estão impregnadas em várias outras atividades socioculturais. Concluo aqui afirmando que os nossos corpos estão sempre atuando, não importa a idade. A corporeidade presente. Corporeidades são as junções do visível e do invisível. Não é, mestre Lau? Não é, mestra Amélia? E essas junções desses elementos estão expressos nos nossos corpos. No meu corpo de mulher negra, artista, ativista, educadora, mãe de André e de Samuel e avó de Júlia. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, tempo, 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 tempo. E o resto? Entro num acordo contigo, tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos, tempo, 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 tempo. Obrigada. Bom, quero aqui convidar 2 grandes profissionais que eu quero ter a honra de dividir e compartilhar o tempo. Yara Domingos Campos, artista independente, integrante do movimento de retomada Mata Sul Indígena. Aumentou o tempo, viu? Que está faltando uma moça. Então, Yara e a outra nossa convidada que eu vou apresentar, teria somente 15 minutos. Vou estender para 20. Depois das falas das 2 colegas, vamos abrir para o leque de perguntas. Por favor, Yara. E a próxima, Maria Flor Guerreira, mestranda em dança, educadora, fez uma apresentação belíssima ontem com a sua orientadora. Prazer grande. Prazer. Obrigada. Na folha da patioba, eu bato e ninguém escuta. Na folha da patioba, eu bato e ninguém escuta. Eu nasci na mata virgem, me criei na mata bruta. Eu nasci na mata virgem, me criei na mata bruta. Eu nasci na mata virgem, me criei na mata bruta. Eu sou Maria Flor Guerreira, embarazadora de... Estoy entrenando el español. Soy una mujer indígena, Pataxó. Mi orientadora es Gil Samara Moura.
¿Dónde está hablo en español, hablo en portugués, hablo en sentimentos. Falo para vocês muito com os meus olhos de lágrimas, porque eu, Flor Vieira, vim de um povo pataxó, e eu quero que vocês que estão aí atrás, por favor, sigam umas cadeiras para frente, porque aí atrás a gente vai receber convidados especiais, pode ser? Quem está na última, as pessoas que estão nas últimas fileiras, dá um passinho para frente, por favor. E eu gosto muito de olhar nos olhos das pessoas, porque é pelos olhos que a gente sabe o que está sendo visto, sendo ouvido e sentido. É pelos olhos que a gente sabe se está sendo bem falado ou mal falado. Então agora eu vou contar para vocês quem são esses convidados. Esses convidados dessa última fileira são os nossos anciões, que ao invés deles virem cá para frente, eles sentam lá atrás, por causa da dificuldade de caminhar, porque eles certamente vão cochilar. Os meus velhos do território cochilam. Quando a gente começa a falar muito, a gente fala muito. Eu parei aqui especificamente, gente, por uma razão. Adoro microfones. Ninguém me escutava. Na folha da patioba, eu bato e ninguém escuta. Eu nasci na Mata Virgem e me criei na Mata Bruta. Isso quer dizer, eu sempre fui invisibilizada. Patioba é uma palmeira que as pessoas fazem questão de queimar. E com a folha da patioba, a gente sinalizava quando a gente estava perdido na mata. A folha da patioba é o nosso microfone. E agora aqui, hoje, especialmente, nesse lugar, agradeço muito a Wanda, agradeço muito a Kátia, minha orientadora, aos meus velhos, a Nadir, que também é Oliveira, minha parente. Gente, antes de tudo, contando uma historinha. Em 2013, eu me formei nesse auditório. Só que eu sou uma indígena que vivo na cidade, nas cidades. Eu vivo por todos os lugares. E, normalmente, os pesquisadores gostam de gente que mora nas aldeias. Por que não? É uma boa chance de ir na aldeia, né? E a aldeia é um lugar legal. E aí, minha gente, eu nunca fui convidada para vir aqui falar. Então, eu me formei na licenciatura indígena aqui, onde que estava minha madrinha, primeira mulher indígena, advogada e deputada federal desse país, Joênia Uapixana. Agora presidente da FUNAI. E eu, primeira mulher indígena, fazendo mestrado em dança na UFBA, com os professores mais incríveis e pessoas estudantes também. E eu agradeço muito. Mas eu quero agradecer mais ainda ao Wanda. Wanda é que me fez descobrir que eu dançava. Em 2023, em La Ciudad de Brasília, ocorreu el Anda, el encontro de dança. Então, eu não sabia nada sobre Anda, nem que tinha mestrado em dança, nada disso. Aí eu fui lá. Eu fui, porque eu sempre vou. Quando eu descubro que tem um trem, eu vou. Que o trem pode ser bom, eu vou. E aí fui lá
assisti as coisas, vi, participei, até falei. Eu nem tinha pagado a inscrição, nem sabia que eu tinha que pagar. Também não queria certificado de nada, para quê? O importante foi aquilo que eu vivi ali. E foi incrível. E a partir daí que eu vi que a dança de vocês é muito importante. E que a minha é tão importante quanto. Só que eu estou na vantagem. Eu conheço a dança de vocês. Mas vocês não conhecem a minha e dificilmente conhecerão essa minha dança que vocês estão pensando em aprender. Porque antes da dança tem muito. Tem que entrar lá no beabá, lá na gestação, né? Não na para saber da dança ancestral, tem que ir lá no útero e começar a viver com a mãe, a sentir a mãe cantando, porque a nossa dança não é espetáculo. A nossa dança é vivenciada, é sentida, é sagrada. E nós não fomos, eu digo nós, as pessoas que você convidou, eu faço parte dessas pessoas, porque a gente é feito de muitas pessoas, né? E a gente considera que a gente é tudo parente. Nós não fomos no seu convite, Nadir, porque a gente ainda não aprendeu a se comunicar. Nós, indígenas, não queremos ter essas amarras que vocês têm. E a gente não quer mais mostrar, de qualquer forma, os nossos segredos, porque eles foram expropriados e ainda são o tempo inteiro. Então, não esperem de mim que eu vá em uma turma de vocês, eu irei com o maior prazer visitar de graça, não peço certificado, não peço nada, nem Uber. É verdade, porque eu tenho prazer em ir, mas eu não vou lá ensinar a coreografia. Eu vou lá conversar sobre dança. Eu vou lá conversar sobre viver espiritualidade, sobre compostagem de sentimentos. Sim, uma pisa aonde a outra pisa. Uma compostagem de sentimentos através da dança. E aí, para ficar bem avermelhado, esclarecido e empretecido, e até amarelado, para diminuir as nossas pegadas de carbono. Esse é o meu livro. Mentira, isso é só o título. Não, que vocês gostam de títulos grandes, 2 pontos, né? Então, assim, a questão é que eu não sou colonizada, então, mas eu preciso fingir que sou. Porque é só quem tem o diploma é que é valorizado, é que é convidado para a conferência. Olha eu aqui, ó. Gente, até pagaram a minha passagem. E eu ia de graça também. Então, nessa brincadeira de uma pisar aonde a outra pisar, não é um arremedo. É muito sério. É a valorização de quem veio antes. A valorização de quem construiu a escola de dança, seja aqui, seja em Salvador, seja em qualquer lugar. A valorização de quem tem uma ciência para ensinar para a gente. Mas não é só a ciência da academia, é a ciência do bem viver, da vida, de fazer um angu, de fazer um abará, de fazer um manguzá ou uma canjica. A gente precisa de valorizar, porque se hoje eu faço um manguzá maravilhoso, é porque manhã me ensinou. E eu não vou poder dizer que eu inventei.
Hoje eu coloquei mais temperos no manguzá que a mãe me ensinou. Mas eu estou pisando aonde ela pisou. Uma pisa onde a outra pisa é valorizar a experiência de quem veio antes, mas é confiar em quem está fazendo a guiança. É acreditar em quem está na frente, mas também em quem está atrás. Mas, para nós, Pataxó, também é uma forma, porque a gente é lá do sul da Bahia, de despistar o opressor. Fugindo pela areia da praia, o opressor só vai ver 2 pegadas. Então, um coletivo inteiro não passou por ali. Foi só uma pessoa. Porque uma pessoa é impregnada de todas as outras. Eu não tenho mérito nenhum de estar falando agora, aqui. Tudo o que eu falo aqui, qualquer parente meu fala. Qualquer parente meu sabe isso. Mas a gente está olhando só para quem tem um certificado. Eu gostaria que hoje, além dos ancestrais sentados aí, e nós, eu gostaria que hoje tivesse essas cadeiras vazias, cheias de pessoas estudantes de outras áreas, pessoas que não podem pagar para estar aqui. Porque eu fico pensando muito na minha pesquisa, como é que eu vou fazer com ela? Somos só nós que vamos ler. Vocês todos aí já pesquisaram. Gente, eu não li nem 15 livros ainda. E eu que estou interessada no assunto não consegui ler, quem que vai ler? A gente faz a pesquisa para todo mundo, né? A gente fala assim, a pesquisa é nossa, mas é só depois que passou na desqualificação, porque vocês são qualificados, mas eu serei desqualificada. Eu insisto em não me qualificar, porque se eu me qualificar, a minha dissertação, o meu trabalho vai ficar dentro de uma gaveta. Eu quero me desqualificar para todo mundo desqualificado querer ler o que eu escrever, o que eu desenhar, o que eu dançar. Porque a gente só vai conseguir dialogar quando eu escrever igual à maioria da população desse país, e não para pesquisadores. Eu não entendo de dialética, de dialógica. Mas eu perguntei para o professor o que era isso, e aí eu aprendi. Mas os meus parentes, se eu for falar isso para eles, eles vão rir de mim. O povo na favela também. O povo que não foi na universidade ou que simplesmente não aprendeu essa palavra, vai ficar, não vai ter diálogo. Se diálogo é com 2, então, assim, o congresso é incrível para a gente se juntar. Eu sou o exemplo que por causa do congresso, eu estou aqui hoje. Por causa de um congresso que eu passei por debaixo da lona. Porque no circo, quem não tem dinheiro para pagar, mas que quer muito ver, passa por debaixo da lona. E aí, eu deixo essa proposta para a gente pensar nisso, para os próximos encontros e congressos. Que é engraçado, encontro e congresso é sinônimo. Eu fui ler lá, falei, caramba, eu estou no congresso, foi encontro em Salvador, aqui é congresso. Qual que é a diferença? Eu fui ler no dicionário, é sinônimo. Mas é que congresso as pessoas falam menos, então o congresso fica mais chique. Aí falaram que o encontro é um treino. Quer dizer, um treino é mais simples, e a palavra congresso é para quando for mais chique. Porque congresso quase ninguém vai, mas encontro, a gente vai ali na esquina, no boteco, em qualquer lugar. Mas eu tenho um encontro muito especial com o Nego Bispo. Uma compostagem de sentimentos através da dança. E lá no jardim, que todo mundo acha que não é um jardim, todo mundo não, mentira. As pessoas acham que não é um jardim porque eu estou alimentando aquele lugar com cogumelos que nascem na Embaúba.
com gravetos, com resto de grama, com casca de árvore, com sementes. Fazendo a compostagem ali, ó, na porta da escola de dança. A compostagem viva acontecendo. Não é um projeto meu, mas é coletivo. Quando eu cheguei lá, já tinha gente fazendo, a georgiana, fazendo de um jeito, e eu cheguei e juntei mais um elemento. E agora tem mais gente, até o Saga. Cadê o Saga? Ele está aí? Até o Saga. A professora Gilsamara facilitou, claro, né? E embarcou, e a gente faz compostagem de sentimentos, inclusive dançando lá naquela porta. E aí eu tive que escrever, porque quando é uma frase só dá para ler, né? Aí eu escrevi assim: aqui tem um jardim. E coloquei contra-colonizar e coloquei compostagem. Aí eu vejo que está compostando quando eu vejo a tinta do tronco, que é uma tinta orgânica, e desmanchando. Aí eu vou lá e reforço de novo. Mas as cascas em si estão compostando. E aí esse convite de Nego Bispo, de contracolonizar, sempre esteve em mim. E eu estou podendo colocar agora isso para fora através da dança. Porque, às vezes, a gente acha que era só os jovens que dançavam. A terceira idade agora está matando a pau, né? A gente está matando a pau e a gente vai ter que voltar. Porque se a gente não voltar, Nadir, não voltar, Gilsamara, não voltar, gente, a dançar, Dulce, querida, Dulce aqui, ó. Dulce aqui e aqui no meu coração aqui. Se a gente não dançar, a gente vai perder o genoma da dança. Porque a dança que a gente tem é a dança... 5 minutos, 5 minutos. A dança que a gente tem... Eu prefiro falar devagar para vocês entenderem do que falar correndo. E não adianta sobrecarregar. A dança que a gente tem é a semente crioula. Sabe o que é semente crioula? Quem sabe o que é semente crioula? Semente crioula. Semente crioula é a semente que ela não é híbrida, ela não foi manipulada nos laboratórios, ela não misturou com outra espécie de semente. Por isso que lá, quer dizer, a Biadiala inteiro tem, mas no Equador tem muito, muito que eu vi agora. A semente preta, roxa, vermelha, amarela de milho. O negócio é tão grave que se a gente não proteger a semente crioula a gente colhe, come, põe um tanto na garrafa e guarda para o ano que vem plantar de novo. A semente que a gente compra, que vem nos pacotinhos, elas não brotam de novo. Se você plantar um milho da semente do pacotinho, você vai colher o milho. Mas no ano que vem você não consegue mais plantar o milho porque a semente não brota de novo. E aí, quando eu digo que nós, a terceira idade, nós somos o genoma, nós somos a semente crioula, é porque se a gente parar de dançar, a juventude vai fazer só a dança dela, vai seccionar, vai partir, e depois elas não vão mais saber fazer a nossa. É uma perda inteira de espécie. Porque nós somos natureza. Dança é natureza. Gente é natureza. Então, eu relaciono semente e gente tranquilamente. Eu adoro a natureza. Não, gente, você é a natureza. Quantos minutos? 3? Nós somos natureza. E aí, a gente tem que lembrar que tudo que a gente come vem de onde? Não é da natureza?
Então, a gente é natureza, até o carro é. O que não é natural, mesmo que não seja natural, é natureza. Então, não adianta eu brigar com mineradora, com ninguém, se eu fico comprando um monte de coisa, destruindo a natureza para fazer carro. Obrigada de nada. Tem mais, hein? Pode fazer pergunta, tem muita coisa para falar. Ai, ai, ai. Pode até falar que não sabe fazer pergunta, mas que quer me ouvir mais, porque vocês não entendem do meu universo mesmo. Só faz pergunta quem entende alguma coisa. Yacutimem, minha gente, boa tarde. Ou já é boa noite? Quase noite. Boa tarde. Boa noite. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de Antes de começar, eu gostaria de pedir licença a vocês presentes e pedir licença também a toda a ancestralidade que nos guia, pedir licença aos meus mestres, minhas mestras, meus caboclos, a memória de mestre Zé Alfaiate, a memória da minha mestra Juremeira, Marcele Carvalho. Pedir licença para falar sobre a reia, pedir licença para falar sobre o caboclinho, pedir licença para evocar nossa ancestralidade aqui para esse espaço. Ok, meus caboclos, ok, meus caboclos, ok, meus caboclos, ok, meus caboclos. Boa tarde, eu me chamo Yara, eu sou artista independente, sou produtora, integrante do Caboclinho Sete Flechas do Recife há 23 anos, faço parte do movimento de retomada indígena do povo Mariquito Tapuia, da zona da Mata Sul de Pernambuco. Sou natural de Palmares, cidade que faz fronteira com o estado de Alagoas, e tem esse nome por causa do Quilombo de Palmares. E, desde criança, precisamos, né, todos na nossa casa, entender como conviver com o curso das águas. Palmares é uma cidade banhada por muitos rios, os principais deles, Rio Una e Rio Pirangi, e é uma cidade que sempre sofreu muito com enchentes. Então, a gente cresceu precisando sair de casa para deixar que o rio tomasse conta da nossa rua, que o rio entrasse na nossa casa. E a gente, enfim, desde criança precisou entender, respeitar esse curso das águas que nós, né, resolvemos tampar e comprimir, espremer. A zona da Mata Sul de Pernambuco, Palmares, inclusive, é uma cidade que tem muita incidência dessa brincadeira dos caboclinhos. Palmares, Quipapá, Escada. Quipapá, inclusive, é conhecida como a cidade dos caboclinhos. E, desde pequena, eu tive contato com essa manifestação cultural, mas só quando fui para Recife, quando fui morar em Recife para estudar, foi que eu e minha irmã, porque agora, a partir de agora, na verdade, eu vou falar sempre nós, porque minha irmã não está aqui, minha irmã Iris Campos, minha irmã gêmea, artista, criadora também, minha parceira de vida, de palco, de arte. Foi só em Recife que nós entramos em contato com o caboclinho de uma forma mais profunda, integrando o Caboclinho Sete Flechas do Recife, sob a guiança de mestre Zé Alfaiate, e lá estamos até hoje, desde os anos 2000. Eu iniciei a minha trajetória na dança nos anos 2000, e, logo na sequência, entrei para a Universidade Federal de Pernambuco, para o curso de Artes Cênicas. E, dentro da universidade, eu pude experienciar uma vivência
completamente, uma vivência das artes completamente eurocentrada, cartesiana. E eu, tão jovem ali, enquanto artista, querendo ser reconhecida, inserida no mercado de trabalho da dança, do teatro, né? Pautei o meu processo artístico, apesar de estar dentro das danças populares, pautei o meu corpo e os meus processos artísticos dentro dessa lógica eurocentrada, colonial. O curso de artes cênicas, em 2013, aproximadamente, eu sou da turma de 2003, ele passou por uma grande reforma, mas, no período em que eu cursei artes cênicas, a gente, basicamente, vivenciava a cultura europeia. A gente tinha uma cadeira em 4 anos de curso de teatro brasileiro. A gente, dentro de 4 anos de curso, teve uma cadeira de danças brasileiras. E aí vocês imaginam que todo o resto do conteúdo era muito e completamente focado no teatro europeu, no grego e por aí vai. O resultado disso, no meu corpo, um joelho com 4 parafusos, uma protusão na cervical entre a C3 e a C4, uma lesão permanente na minha lombar, porque a colônia fere. A colônia machuca os nossos corpos e a nossa alma. E, apesar de eu ter muita gratidão por toda a estrada e toda a vivência que eu tive com diretores, diretoras, o meu corpo sofreu as consequências de eu tentar me encaixar num lugar que não me cabia. E aí vem a consciência, vem o processo que marcou a nossa vida, que foi em 2020, quando se instaurou o fim do mundo, a pandemia, e eu e minha irmã fomos morar juntas para poder dar conta das contas. E a gente sempre teve um desejo de homenagear o nosso caboclinho com uma criação. A gente sempre quis falar do caboclinho. O caboclinho, ele, para além da nossa linguagem de corpo, para a nossa linguagem de comunicação, ele é o nosso grande elo com a nossa retomada indígena, ele é o nosso grande elo com a Jurema Sagrada. E a gente sempre quis criar um espetáculo que tocasse, que falasse com o caboclinho, especificamente, né, com a nossa vivência de corpo dentro do Caboclinho Sete Flechas. E não podemos fazer isso enquanto o mestre Zé Alfaiate esteve vivo, né? Mas, na pandemia, quando eu e minha irmã voltamos a morar juntas, a gente decreta e decide que isso vai acontecer e que a gente vai trazer o Caboclinho Sete Flechas para a cena, para a nossa história, e que isso vai se ligar e se ligou de uma forma maravilhosamente mágica e encantada junto à nossa retomada. Então, em 2020, a gente volta a morar junta, numa casa num bairro do subúrbio do Recife, o Cordeiro, que tinha um quintal maravilhoso, uma mangueira frondosa, um pé de cajá incrível, que nos alimentou durante 2 anos. E o Sesc Pernambuco lança um primeiro edital emergencial e a gente se inscreve com uma proposta de criar uma video performance. Fomos aprovadas e, a partir daí, inicia a nossa peleja e, logo na sequência, a nossa glória, o nosso presente. O processo criativo de Arreia, ele chega na nossa vida de uma forma completamente diferente de tudo que a gente já tinha vivenciado na nossa trajetória, né? Dentro de grupos de dança, né? Aquela forma, digamos, mais tradicional de criar, ensaio, coreografia, tempo, número, contagem. E foi um desafio muito grande, porque, quando a gente inicia o processo de Arreia, quanto mais a gente tentava conceber essa criação dentro de uma lógica que a gente sempre viveu, mais a gente apanhava.
a gente se machucava, as coisas não saíam do lugar, e isso foi criando aquela angústia dentro da gente. E a gente foi pedir ajuda para a nossa mestra juremeira, Marcele Carvalho, que hoje vive no Encanto. E Marcele puxava lá o chamado da espiritualidade e dizia: olhem, a gente fazia: Marcele, pelo amor de Deus, a gente não sabe para onde ir, a gente está tão aperreada, eu me machuquei, eu passei 2 dias deitada numa cama, eu não estou conseguindo, a gente não está conseguindo. E Marcele dizia: minha filha, não vai ser do jeito que você quer. Eu fazia: mas que danada é isso que essa mulher tanto fala? Que molesta é isso? Minha filha, não é do jeito que você quer. Abra o coração, abra o olhar. E eu ia ir lá, insistindo, naquela tentativa. E aí a gente pedia socorro de novo, e Marcele dizia: eu não sei o que é, mas não vai ser do jeito que vocês querem. É do jeito que a guiança de vocês quer. E aí a gente entendeu que, de fato, a gente precisava de uma abertura. Como acessar? E Paulinho Sete Flechas, mestre do Caboclinho Sete Flechas, que assume a direção da agremiação depois da partida de mestre Zé Alfaiate, ele entra assinando uma direção, mas que esse nome não cabe para o que Paulinho Sete Flechas é para a Arreia, porque Paulinho, para além de uma direção, ele foi um grande condutor entre mundos, entre esferas, entre E Paulinho, ele chega para a gente e diz que a gente tem que pedir permissão, que a Arreia só vai acontecer quando a gente se permitir pedir permissão. E Paulinho entra com a gente e nos conduz à mata, ao pedido, ao chamado aos caboclos. A gente estava ali evocando os povos originários do Nordeste, a gente estava ali evocando a memória de mestre Zé Alfaiate. E claro que a gente precisava pedir permissão para fazer isso, mas é lógico, né? Não naquela lógica que a gente estava, isso não era lógico, mas a partir desse outro momento, isso se apresentou palpável como uma garrafa d'água. E quando Paulinho abre essa permissão, quando a gente vai à mata, quando a gente entende que o que a gente precisa é ritualizar o nosso processo, é trazer as ferramentas que a gente já tinha dentro da nossa vida, o rezo, o cachimbo, as plantas de poder, os banhos. Quando a gente abre o nosso coração para esse processo criativo, tudo começa a acontecer. E a casa que a gente morava, ela tinha bastante plantas, mas estava tudo meio seco. A liamba tinha uma praga, o pé de romã nascia romã podre, as plantas, o pião roxo, ele encruava, e a partir do momento que a gente chama essa força, chama a força da nossa ancestralidade, a partir do momento que a gente cria esse elo, porque, ao mesmo tempo que a Arreia estava em criação, foi quando a gente se juntou com o movimento do Mata Sul indígena, e essas coisas foram acontecendo concomitantemente. E, a partir dessa permissão e dessa clarividência, tudo acontece. E as plantas lá de casa começam a brotar, a liamba começa a dar flor, o nosso pé de romã começa a nascer romãs robustos e saudáveis, começa a nascer pião roxo, até da brecha do cimento, o bicho faz assim, ó, e sai. A alfavaca de caboclo pipocou no quintal inteiro, nosso manjericão floriu, e a criação saiu, nasceu. Sempre através dos sopros, sempre através da espiritualidade. E, a partir daí, a gente entendeu que outro processo criativo não só era possível, como era real, era
divino, era maravilhoso. E aí a Reia nasce como uma video performance, soprada pelo encanto, né? Tudo chegou em Arreia pelo sopro. A equipe que nos ajudou na criação, figurino, trilha sonora, como a gente ia resolver essa video performance, como a gente ia resolver a gente ia transmitir isso ao vivo, isso ia virar um vídeo, tudo isso foi soprado, tudo isso foi chegando através da fumaça do cachimbo, através dos banhos. E a Reia surge e começa a ocupar espaços que a gente nem imaginava que era possível, né? Porque a gente está ali, a gente enxerga ali como uma videodança, uma video performance, e a Reia começa a ocupar lugares como o programa de pós-graduação lá do Rio de Janeiro. Lídia Laranjeira nos faz um convite para compor com a Reia a mostra Dançar o Chão, Sonhar o Chão. A Reia começa a compor mostras de artes visuais. Artes visuais? Começa a entrar e a gente... Enfim, e a Reia começa a trazer grandes presentes na nossa vida. Até a gente ser convocada a levar a Reia para a cena, né? Então, a partir daí, a gente inicia um outro processo criativo, né? A gente tem uma video performance com os artifícios que o vídeo traz para a gente, e aí a gente precisa transitar agora para um espetáculo, para a cena, para a presença, para o corpo a corpo, para o olho a olho. E aí é um outro processo riquíssimo, divino também, porque aí agora nossos corações já estavam abertos para essa possibilidade de criação fundamentada na nossa crença, na nossa fé, na nossa espiritualidade. Bem, e aí eu vou trazer um pouquinho de imagens. Carol, vou trazer umas imagens de todo esse processo. A Reia está disponível, a Reia Video Performance está disponível no YouTube. Então, se vocês colocarem lá na busca a Reia Sesc, vai aparecer logo um primeiro vídeo. É isso aqui mesmo. Licença, viu, gente? Vou sentar aqui. Se ele passa assim, mas eu posso ir passando assim, ó, no dedinho mesmo. Não tem problema, não. Aí eu e Iris. Esse é o nosso quintal sagrado. Aqui é o processo criativo, ainda da video performance. Aqui a gente já tinha se recuperado de boas lesões e já estávamos bem conectadas com essa nova possibilidade de conceber uma criação. Essa imagem. Aqui já foi na gravação da video performance, um ensaio. Vou trazer aqui um trailerzinho para vocês. Isso aqui foi no dia que a gente gravou a video performance. Eu e Iris. Deixa eu trazer isso aqui para vocês. Licença. Essa é a video performance, vocês podem acessar ela no YouTube. Aqui, quando a Reia já
Ela sai do vídeo e toma presença, vai para a cena. Gente, foi tão rico esse processo, foi tão intenso, tão poderoso e tão libertador poder vivenciar um processo criativo que tinha em sua coluna, no seu cerne, uma vivência totalmente, como eu posso dizer, talvez decolonial, não sei se é esse o termo também, mas isso foi um processo muito rico, é muito rico para a gente. A Reia, ele é um espetáculo que segue em processo, segue em criação. Quando a gente traz o cachimbo para a cena, é isso. Eu queria agradecer e obrigada também, parente. É isso, gente. Vamos abrir aqui um bloco de 5 perguntas ou 5 comentários, porque logo em seguida, né, nós temos ainda outros compromissos e aí o tempo corre, tá bom? Não vai ter inscrição, é só levantar a mão, ter um microfone de apoio. Boa noite, queria agradecer por essa mesa, pelas falas de vocês, e vou aproveitar para fazer uma pergunta para vocês falarem mais. Eu queria saber, vocês fizeram uma circulação com a Reia, né? Vocês dançaram em umas TIs. Depois, se tu puder falar um pouco sobre essa experiência de ir para as TIs, dançar nos territórios, seria muito legal poder te escutar. E abrir para a Flor também falar não dá para falar tudo, porque é muita coisa, mas para abrir a palavra para vocês falarem um pouco mais. O convite, o pedido. Boa noite, Sara, prazer. Agradecer a presença, a mesa incrível. Eu fiquei muito atravessado pela fala da Flor em relação quando ela traz que ela conhece nossa dança, mas a academia, né, não conhece a dança dela. E também sou levado pela Yara, desculpa, eu tenho dificuldade com nomes, também a refletir um pouco sobre isso, e é algo que eu estava até conversando com uma amiga minha. Eu não percebo, dentro da academia, por mais que a gente tenha caminhado, né, não tenho percebido o espaço ali para estar trabalhando outros modos de uma forma bem, vamos dizer assim, aberta mesmo. Eu ainda sinto muito esse espaço colonial. Aí eu queria perguntar mesmo, como é para vocês duas esse jogo entre um espaço que segue colonial, que segue ali nas suas estruturas, enquanto vocês trazem da sua vivência mesmo, um fazer que sai desse lugar, né? Como é que é esse jogo para vocês? Como é que funciona?
Boa tarde, sou a Natália Sol, Clã das Águas. Gratidão pelas presenças. E eu queria perguntar para a Yara primeiro, sobre como essa constância da migração pelo fluxo das águas afetou o seu corpo e os seus fazeres, e se isso ainda ecoa em você. Vou falar de novo, mais devagar. Gostaria de saber se a constância da migração pelo fluxo das águas continua a ecoar e como isso modificou a sua construção de corpo hoje, até hoje, né? E, para as duas, gostaria de saber se existe algum pensamento sobre a reforma dos nossos corpos, que estão deficientes de uma cultura inteira, integrada, que a gente está, eu sinto, seccionado nesse lugar acadêmico, né? Como regressar? Acho que a pergunta é essa. Mais algum? Oi, gente, prazer, sou Eleonora, da UFRJ. Bom, a gente sempre vê muita importância em trazer a questão indígena para dentro das nossas salas de aula, seja ela com educação infantil, seja ela na universidade. Como vocês acham que isso deve ser tratado, assim, na prática? O que a gente deve... Como vocês acham, qual movimento a gente deve fazer que não seja invasivo, né, que não perca a dignidade de tudo isso que a gente quer dizer? Mais alguma pergunta? Vamos começar pela última. Como tratar na prática a educação das crianças. Primeira coisa, as crianças não precisam ser educadas para a prática indígena. Toda criança adora comer manga, se lambuzar, misturar o salgado com o doce, brincar na lama, brincar na terra, se molhar, ficar sem roupa, tirar o sapato, arrancar a meleca do nariz, bagunçar, misturar tinta, né? Riscar parede. Mas toda criança, portanto, nasce indígena. Mas esse sistema de educação não deixa a criança nem cair um pingo de tinta na roupa, nem um caldinho de manga, nem comer a manga com a própria mão, é tudo picadinho. Tem que ser no talher, né? Primeiro, a gente não está precisando de educar as crianças com relação à educação indígena, como regressar, como tratar da Lei 11.645/08. É só lembrar como é que é seu sobrinho. E a família ali brigando para o menino não fazer a coisa, né? O menino só quer correr atrás da galinha, mas vocês não deixam. O menino vai ter medo de galinha. Vai ter medo de gato, de aranha. Tem um formigueiro, o que vocês fazem? Mata a formiga, mata a formiga. Já está ensinando a criança a matar. Filho, a formiga, ela vai te picar se você encostar nela, mas se você não for, ela não corre atrás de você, ela não vem uma aranha lá com a música do Hitchcock e com a faca para te esfaquear, não. Na hora que você vê uma aranha, corre, menino, porque, atrás de você, ela está correndo um bando, com a faca do Hitchcock para te pegar. Então, o povo está com medo, né? Cosmofobia, fobia da natureza, fobia de tudo. Só não está com medo
das coisas que estão atrasando a vida das crianças. E, por consequência, nossa também, porque se todo elemento que tem, ele está na gente, como é que a gente vai banir um elemento, se a gente precisa de todo ele para ter equilíbrio? Ah, vou tirar esse dedo aqui, porque ele teima em entrar no meu nariz, isso é perigoso. Poxa, né? Sai amputando tudo. Então, pensar nisso, pensar de ser orgânico mesmo, como o Nego Bispo diz, para de inventar, vai fazer a pintura, põe para pintar, mas por que tem que pintar a cara? Por que tem que imitar o povo indígena? Então, isso aí é o passo para regressar. Como é o jogo? A constância, né? Olha que difícil. A constância da migração sobre o fluxo das águas. Os parentes não iam entender, não. Eu acho que eu entendi assim. A gente ia nas canoas, ou essa migração porque fica muito subjetivo a sua pergunta. Um monte de palavra. O que é a migração do fluxo das águas? Pode ser dos rios estarem sendo enterrados constantemente, pode ser a gente viajando nas canoas, nos navios, pode ser as águas do Rio São Francisco sendo desviadas, pode ser a gente que não conversa mais com o rio. Né? Então, a gente está mudando o fluxo da vida. E Pataxó, vida água. Fecha os olhos aí. Todo mundo fechou? Agora imagine. Pá! Tá! Xó! Pá! Tá! Xó! O nome Pataxó, essa sonoridade, vem da água do mar. A maré. Pá! Bateu na pedra. Tá! Voltou para o mar. Tchau! E por a gente ter vindo das águas, a gente sabe que a gente é feito de água. Mas essa migração acontece uma hora eu choro, outra hora viro urina, outra hora sou sangue, sou seiva, cachoeira, outra hora aquífero. E isso daí são todas essas coisas, esses negócios que a gente passa, essa mudança hormonal, sexualidade, sexo, gênero, transições. A transição do rio pode, mas transição de gente, de sexo, eu não entendo muito desse negócio, mas as transições que vocês sabem, vocês também não entendem. Porque só quem entende é quem passa por isso, pronto, acabou. Mas a gente vai aprendendo, né, a respeitar. Então, são muitas águas, muitas migrações, muitas coisas, muito difícil de conversar sobre isso aí. Qual que é? Como é o jogo? O jogo da universidade? Ou eu estou querendo rasgar a bolha. Eu não quero furar, não. Fura muito pouco, costura, eu quero rasgar. Rasgar. Porque vocês não estão felizes com a universidade, gente. Quem que está feliz aí? A gente sabe que tem coisas incríveis. Mas a gente não pode se contentar só com o que é dado. A gente precisa de fazer mais. É obrigação da gente. Quando a coisa é só dada para a gente, se a gente não ampliar, os outros não vão poder degustar. Então, a gente tem que ampliar, porque senão o que a gente não cuida, a planta que a gente não cuida, ela não cresce mais. E a universidade é uma planta que precisa crescer no sentido de ser vivenciado e de ser contracolonizado. Porque ela foi dada para a gente uma universidade colonizadora, ela veio colonizadora. Aí vieram decolonizar. Decolonizar já está colonizado. Então, a gente tem que voltar lá, e isso que eu estou dizendo, você sabe que é o Nego Bispo falando. Então, agora a gente tem que voltar no contra-colonizar, porque a gente fica muito reclamando que a culpa é do colonizador. Mas a gente não é?
a gente está adoecido pela doença do colonizador. Mas a gente foi colonizado. E aí a gente é vítima, mas a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está devolvendo a mesma violência. Só porque a gente entrou para a universidade, a gente fica pensando que a gente é melhor. Não lembra da avó, da bisavó? Do conhecimento dos nossos velhos? Passa pelo porteiro e nem cumprimenta. Quantos parentes seus são porteiros? Talvez você nem saiba, porque você não se importa, você agora tem que estudar, tem que repetir os velhos teóricos. Gente, a medicina não opera mais com os aparelhos de 100 anos. A gente nunca pode esquecer que esses aparelhos foram inventados, que da contribuição deles. Mas a gente precisa de operar. Porque, por exemplo, a minha professora, ela bebeu de um teórico. Aí eu tenho que ir lá e repetir esse teórico? Eu não posso colocar a minha professora como a minha referência e depois o teórico fazendo caminho inverso? Porque senão, gente, a gente não vai valorizar quem está agora, ao vivo aqui. A gente vai ter que esperar 100 anos para essas pessoas começarem a ser desenterradas das estantes? Ou então para ofender? Para dizer que não presta mais? Porque a gente também não sabe o contexto. O que foi que aquela pessoa passou? A gente fala muito de indígena, muito de mulher indígena, de mulher preta machucada, mas todas nós somos machucadas em algum ponto, a gente se cruza. E dor é dor. Não tem maior nem menor. Essas mulheres que chegaram, essa migração dessas águas, vieram pelas águas, forçadas pelas famílias, deixaram a terra natal delas lá, usando aqueles vestidos até lá nos calcanhar, os maridos dela pegando as indígenas e as pretas, e elas lá. Lei do silêncio. E aí, quanto de violência dá hoje quando elas fazem com a gente indígena e preta? Porque já que a gente está sempre reproduzindo. E quanto de violência que eu, indígena, faço com a sociedade porque eu fui violentada? Então, eu não quero separar, a gente precisa de se juntar. Agora é a gente se juntar. Eu não falo por mulher indígena. Eu não quero saber se você tem um território indígena, se você veio da aldeia. Eu quero que você tenha a sua prática indígena. E como fazer isso? Cuidando do seu quintal. Esse quintal. Esse quintal. E depois o quintal da sua casa. Porque todo mundo adora ir no mar, mas deixa o lixo lá. Joga o toco de cigarro no chão, joga um monte de merda dentro da pia. Como é que você vai fazer? Quer ser indígena, não é ir para o território. Ser indígena é onde que a gente está. Ser indígena é ser orgânico. Acho que eu respondi tudo. E dentro da universidade a gente tem uma pintura na parede. A gente sabe que as pessoas... Parabéns, Nadir, por você ter se aposentado, porque a maioria de vocês não querem se aposentar. Gente, tem que aposentar sim, porque vocês precisam viver. Dinheiro não é vida. Tempo é vida. Se vocês ganharem 50 mil por mês para trabalhar na universidade, um mês, 50 mil não paga um mês de vida de vocês. Não paga. Vocês trabalham muito e vocês são violentas e são violentadas, porque é degladiando, é gente deixando a tarefa para outra fazer, a gente arrumando desculpa para não poder ir, arrumando, desculpa não, álibi, para não ir dar aula. E entrou lá, tem um compromisso, vocês fizeram ali um compromisso na formação de vocês. Tinha um juramento, mas agora está todo mundo perdido e doente, né? E não é justo que vocês morram trabalhando. E não é justo com a sociedade que
seja só os ensinos de vocês que estejam lá. Pronto, não monopolizei o microfone. Eu já estou errada. Maravilhosa. Acredito, puxando aqui Maria, acredito que para a universidade, para a educação infantil, ou para a educação de um modo geral, a gente necessita que seja validado o pé no chão, pisar o chão, tocar a terra, comer a fruta, sentir o cheiro. A lógica que a gente vive transforma tudo em receita de bolo, em fórmula, em projeto, em manual. Eu acho que a gente precisa caminhar descalço. Acho que a gente precisa se melar de terra. Em 2010, Palmares viveu uma grande enchente, a pior já registrada na história. A zona da Mata Sul, de uma forma geral. A cidade foi inundada e, ironicamente, destruída pelo rio que tomou seu lugar de volta. Ele foi enterrado, foi aterrado, até que ele encheu o saco e tomou conta do espaço dele. E a cidade precisou nascer de novo. E eu sinto que a Arreia foi a nossa inundação, foi a nossa enchente, né? E a gente nasceu de novo mesmo, precisou nascer de novo, como artista, como seres criantes. Eu prezo muito pelo fluxo das águas e entendo que nós somos água e que a gente não está separado da natureza. Meu nome vem da água. Gosto demais dele. Inclusive, agradeço manhã, todo dia, por ter me chamado de Yara. A gente é a natureza, né? A gente precisa entender que... Precisar parar de separar o corpo da natureza. Tudo que acontece fora, acontece dentro, né? Foi incrível. A Arreia teve a possibilidade de circular pela TI Pancararu. A gente visitou, nós fomos com a Arreia para a Aldeia dos Brejos dos Padres. E Lídia, foi tão intenso, foi tão transformador, porque nós somos indígenas de contexto urbano. Eu nasci e me criei na cidade, né? O Caboclinho, o Caboclinho Sete Flechas é a nossa aldeia, né? É o que resistiu dos povos originários no subúrbio do Recife, né? Então, assim, aquilo ali é a nossa aldeia. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida do outro, participa da vida do outro, a gente cuida do outro. Aquilo não é só uma agremiação. A gente não está ali só celebrando, só festejando, só dançando no carnaval. A gente trabalha junto o ano inteiro, a gente trabalha em coletivo, a gente costura nossa roupa, a gente treina junto, a gente cuida da vida um do outro. Então, nada pode me dizer que aquilo ali não é o nosso recorte de aldeia dentro da cidade, sabe? Então, poder migrar com a Arreia para uma aldeia, para um território demarcado, para além de uma experiência transformadora, intensa, incrível, maravilhosa, também foi encontrar com a gente, se ver, né? A gente se vê ali naquele povo, né? Fomos muito bem acolhidas na terra indígena Pancararu. Pudemos presenciar o ritual do Menino do Rio, foi uma coisa muito especial, madrugada dentro. E a Arreia está sempre em processo, né? A Arreia está aqui, amanhã está de outro jeito, e a gente se permite ser atravessada por todas essas coisas que acontecem no nosso caminho. Então, quem assistiu a Arreia em 2022, quando a gente foi para a cena, e assistir agora, vai ver que
enfim, né? Estamos em processo o tempo inteiro. Porque somos isso, né? Não somos permanentes, não estamos aqui permanentemente. A gente está sempre em transformação, a gente está sempre absorvendo, recebendo, trocando. E é isso. E foi uma honra e experiência incrível poder visitar o território do Cararu. Faltou. Não, acho que eu respondi também sobre as 2 perguntas. Sim. É isso. Bom, gente, só posso agradecer mais uma vez as presenças de todas as pessoas, agradecer as contribuições de Yara e de Flor, certo? E desejar o seguinte, que todas essas mesas, todos esses eventos, todas essas conversas, esses abraços, esses cafés, esses almoços, essas confabulações tenham contribuído, né, para nós nos fortalecermos e lutarmos pela dignidade da área que nós escolhemos como profissão, né? Que é uma área muito, com todas as dificuldades, com colonialidade ou com decolonialidade, mas a gente sabe que é uma profissão que foi muito cara e ainda é muito cara para todos nós, todas nós, certo? Nós sabemos a dor e a delícia de ser dançarino, dançarina, coreógrafo, professor, professora, criador, criatura. Nós sabemos as dores. Eu comecei a dançar com 17 anos de idade, no folclore. Hoje eu estou com 71 anos de idade, certo? Então, muito chão, muita água, não é? Muita folha, muito cimento, muito asfalto, mas ainda resistindo e acreditando numa sociedade mais justa e igualitária, certo? Então, agradeço imensamente a vocês, agradecer mais uma vez a coordenação, a direção da ANDA e desejar vida longa para todos nós, todas nós, pessoas. Eu quero me despedir. Ainda eu, go, ainda eu, go, ainda eu, go, ainda eu, go. Oruá, Majaí, Biocurô, Majalá, Biorum, Babá, Majalá, Babá, Majalá, Biocurô, Majalá, Bioru. Axé, que os babás nos protejam. Então, para o pessoal bem colonizado, eu escrevi assim, ó. A gente também não consegue ler dessa distância, porque a gente ficou muito tempo longe das letrinhas. Mas agora, quanto mais letra eu escrevo, mais planta brota. E esse aqui está escrito FIDA, Festival Internacional de Dança de Araraquara, em que eu sou uma curadora também, tá, baby? Esse festival de dança acontece há 25 anos, esse é o 3º ano que eu vou participar, construído pela professora Gilsamara Moura e por todas as outras pessoas, inclusive Krenak e Douglas. E a gente participa, tem a cena indígena e nunca é tratada como folclore. Mas um momento da gente conversar, um momento da gente dançar e dançar junto, vivenciar. Então, eu agradeço a vocês. Fica aí o convite para o FIDA desse ano, na primavera, dançar, ramear e florear. Muito obrigada a vocês. E vamos cantar para ir embora? Povo indígena tem isso, de cantar no começo e cantar no final. Povo preto também. E, de preferência, tendo uma comidinha, né, Nadir? Ah, que vai ser daqui a pouco ali.
Obrigada, Nadir. Obrigada, Maria Flor. Obrigada, Kátia, pelo convite. Obrigada a todos, todas vocês. Brende Pô. Pessoal, 20 horas, a mostra artística e a confraternização atrás do prédio do teatro. Aproveito para reforçar o recado, quem perdeu o vidrinho de remédios. Aueritupã, Auerineamissum, Aueritupã, Auerineamissum. A nossa força vem da mata e juntos somos um. Aueri quer dizer obrigada. Mas não importa se é Tupã, se é Neamissum do meu povo, se é Jeová, Buda, Yara, Douglas, Marias. A nossa força vem da mata. Vamos agitar esse sangue um pouquinho? E juntos somos um. Bom, bora, vamos descendo, vamos fazer um aglomeramento aqui, aglomeração. A gente teve aglomeração a semana inteira para falar. Agora vamos ter aglomeração para dançar? A nossa força vem da mata e juntos somos um. Balança essas pernas, balança a escadeira, a bacia. Né, Nadir? Você sabe o que é a bacia, a escadeira? A gente sabe. Os nossos velhos sabem. E vocês precisam saber. Contra-colonizar isso. Vocês estão muito vendo a IA, mas está perdendo a sabedoria. Quem vai na IA, fica só com a IA. Nós ficamos com a sabedoria. Então vamos cantar. A nossa força vem da mata e juntos somos um. A nossa força vem da mata e juntos somos um. Aueritupã, Auerineamissum, Aueritupã, Auerineamissum. A nossa força vem da mata. A nossa força vem da mata e juntos somos um. Aueritupã, Auerineamissum, Aueritupã, A nossa força vem da educação, a nossa força vem da dança. E juntos somos um. Gratidão. A piba, acabou. Pode ir, a piba.